Boa tarde. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre regressão de memória. As pessoas têm muita curiosidade com relação a esse tema, né, que também é utilizada a expressão terapia de vidas passadas, embora não seja necessário acreditar em reencarnação, porque o que importa é o material que nós conseguimos com a regressão, é a história que vem, né, com a queixa, relacionado com a queixa da pessoa, então não precisa acreditar, não precisa ser de uma religião reencarnacionista, a pessoa basta acreditar que aquela regressão, aquela história tem a ver com a sua queixa e que aquilo vai transformar a sua visão, a sua percepção, a sua vida de modo geral. Por quê? É uma terapia de bastante impacto, bastante forte, ela provoca uma mudança muito rápida no comportamento e também exige da pessoa que ela reprograme o seu comportamento. Por isso que entre as regressões nós temos a terapia de apoio. A terapia de apoio nada mais é do que trabalhar essa reprogramação, que é feita no dia a dia das pessoas, tá? A regressão, ela é uma técnica que ela é muito indicada para casos principalmente mais graves, como psicose, esquizofrenia, depressão, pessoas que até já tentaram suicídio. Ela traz um alívio muito rápido e dependendo do conteúdo que vem, ela consegue melhorar bastante a qualidade de vida da pessoa, já que ela busca a causa daquela depressão. Então, assim, os casos são bastante complexos de regressão, né? Existem vários exemplos, eu posso dar um exemplo para vocês. Um homem de 37 anos tinha uma extrema aversão por trabalhos operacionais. Ele não gostava de fazer nada operacional, ficava esperando que as pessoas fizessem por ele todos os trabalhos operacionais, todos os trabalhos que exigissem esforço. Era uma pessoa que não conseguia se concentrar para fazer esse tipo de atividade. E isso lhe causava diversos problemas, porque ele acabava dependendo das pessoas para fazerem as coisas para ele. E aí, num determinado momento, ele fez a regressão e ele viu-se como um escravo na época de 1500, né? Na época da escravidão. E ele se viu como um escravo rebelde, que não aceitava a condição de escravo, era muito maltratado, apanhava toda vez no tronco, era obrigado a fazer trabalhos forçados cada vez mais, e isso o fez morrer com muita raiva, e a mensagem que ele deixou para o próprio inconsciente deles, podemos dizer assim, é que ele não seria mais escravo de ninguém, que ele não ia trabalhar mais para ninguém e que o trabalho era muito sofrido. Tudo relacionado com o trabalho lhe trazia sofrimento. Então, a partir daí, ele percebeu que a forma como ele via o seu trabalho, a forma como ele encarava o trabalho, as coisas operacionais, vinha dessa memória, de um escravo revoltado que não aceitava fazer esses trabalhos pesados e operacionais. E aí, o que a regressão traz para a gente? Ela traz exatamente a causa dos nossos comportamentos. Então, muitas vezes a pessoa hoje, ela desenvolve um papel de vítima, né? Todas as situações ela acaba se colocando como vítima, mas na verdade esse papel é lá de trás, de uma outra história, tem algum contexto lá atrás, que quando a gente faz a regressão, esse contexto aparece, essa causa aparece, que tem a ver com o seu comportamento atual. Então, a partir do momento que você tem consciência de que você se comporta como uma vítima, ou você se comporta como um algoz, que isso tem a ver com uma memória sua, você começa a reprogramar isso e a sua vida começa a mudar. Porque todo tipo de terapia, todo tratamento tem como objetivo a pessoa reprogramar.
para que ela seja mais feliz, para que ela elimine aqueles sintomas, aquele sofrimento que ela tem. Tá? Tem outro caso também de uma mulher que ela tinha muita dificuldade, 36 anos, ela tinha muita dificuldade para se concentrar no trabalho. Então, por exemplo, quando ela tinha bastante trabalho, quando chegava muita gente para ela atender, muita coisa, ela trabalhava com atendimento de pessoas, ela não conseguia manter o ritmo, porque ela se cansava muito rápido. Ela adoecia, ela tinha crises, e aí ela acabava, por meio dessas crises, tendo que se afastar dos atendimentos para que ela pudesse depois retomar num ritmo mais tranquilo. E ela não entendia por que ela não conseguia manter esse ritmo de trabalho. E sempre trabalhou muito, tinha uma dificuldade muito grande com relação até à parte financeira do negócio. E aí, em regressão, ela se viu como um rapaz, tipo mascate, né, daquela época bem antiga, onde as pessoas vendiam coisas, colocavam coisas em charrete, vendiam na rua, ofereciam para as pessoas, e ela se viu como um rapaz nessa situação que vendia coisas na rua, só que era muito difícil vender. Então ele ficava ali dias e dias, de sol a sol, oferecendo produtos que ele tinha de cerâmica, vários produtos de decoração da época, porcelana, vasos, e só que as pessoas não compravam. Então, assim, ele trabalhava muito, ganhava muito pouco, e ele associou o trabalho a esse sofrimento, a ser difícil, a não ter retorno. E é isso que fazia com que essa mulher hoje tivesse essa dificuldade de manter o ritmo, de ter as pessoas, de manter uma rotina, né? De não ter essas crises. Então ela adoecia. Por quê? Porque estava sempre relacionada a essa memória, né? De que o trabalho não era uma coisa boa, né? Que muito trabalho não trazia retorno, né? Porque nessa vida ela passou fome. Então, como esse moço passou fome, tinha uma irmã para criar. Então, assim, era muito complicado. Então, a gente traz, na verdade, o que a regressão mostra pra gente? Que nós trazemos todas essas memórias. Então, muitas vezes, alguém chega para você e fala, nossa, mas você está fazendo isso de novo. Olha, de novo você fez isso com as pessoas. Ou você age assim comigo. Por quê? Porque nós temos programado aqui. E essa programação está ligada em algum lugar, ela tem uma origem. Então, o que a gente faz na regressão? A gente acessa essa origem. Por exemplo, tem um caso de uma moça que teve muita dificuldade para ter o primeiro filho. Precisou fazer tratamento, antes disso ela teve um problema sério no útero. E em regressão, ela conseguiu ter um filho, mas depois de um longo período, depois de um longo sofrimento. Mas em regressão, ela viu que ela tinha abortado um filho numa outra vida, por medo do marido, que o marido não queria ter filhos, e ela abortou, e esse aborto trouxe toda essa carga, essa memória de culpa. Então, muitas vezes, o que acontece hoje é o reflexo da nossa memória, né? Que aí é uma memória kármica. Eu vou falar muito disso no meu livro sobre memória emocional, né? Sobre o karma. E para as pessoas entenderem como que o karma age na nossa vida, como que ele funciona, por que as coisas acontecem para um, não acontecem para outros, porque cada um tem uma história. E é essa história que a gente vai buscar na regressão. Então, assim, as pessoas têm muita curiosidade, me perguntam muito, mas tem perigo de eu não voltar? Mas eu vou ser hipnotizado? Eu saio do corpo? Não, gente, não existe isso, tá? Nós não saímos do corpo, não tem perigo de não voltar, a pessoa não é hipnotizada, o que nós usamos é o estado alfa, que é o mesmo estado que você entra quando você está em meditação, quando você está num transe mediúnico, é o mesmo, é um relaxamento profundo,
Só que é um relaxamento que você está alerta, consciente, você pode parar a qualquer momento e você só vai ouvir o que o terapeuta diz e tudo que vier à cabeça, o que você ver, sentir, qualquer coisa que lhe vier à cabeça, você fala no momento em que você está nesse estado de relaxamento. Porque é esse estado que propicia que o nosso inconsciente traga para nós as causas daquele nosso sofrimento. Porque é a partir daí que vem essa história. E como que funciona a regressão? A regressão nós fazemos a partir da queixa da pessoa, porque cada pessoa tem uma queixa, né? Uma pode ser problema de relacionamento, outra pode ser fobia. Então, por exemplo, as fobias, elas sempre estão ligadas a uma memória emocional, né? A um trauma que aparece dentro da regressão. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de escuro. Em regressão, ela se vê num lugar, ela foi trancada num lugar escuro, numa torre, sem luz, úmida. Então, assim, toda vez que ela se vê num lugar escuro, hoje ela tem uma sensação ruim, que ela não sabe explicar, porque nessa vida atual ela nunca foi submetida a nenhuma situação como essa. Mas ela tem um sentimento. Por quê? Porque o sentimento fica ali, o sentimento do trauma. Então é isso que a gente trabalha na regressão. Eu acho que, explicando assim, dá para entender um pouquinho melhor como funciona. E aí, é assim, a pessoa faz a regressão. Claro, existem histórias bastante sofridas, né? Histórias que a pessoa realmente, na hora, ela sente. As pessoas podem ver como um filme na cabeça, como se você estivesse sonhando, acordado, tá? Pode sentir coisas, pode intuir. Então, dependendo da pessoa, ela faz a regressão de uma forma, tá? Mas, assim, é muito interessante os relatos, porque, e cada um como sente, né? Uma paciente me falou uma vez, nossa, olha, parecia que eu estava dentro de um filme. É muito incrível, porque eu nunca senti isso. Então, assim, é muito legal que as pessoas se envolvem mesmo, né? Existe aí quando a pessoa tem essa predisposição, não, eu quero melhorar, eu preciso resolver tal problema, eu preciso resolver tal situação, elas vão em frente e elas se dispõem e realmente o material que vem incrivelmente tem relação com a queixa e muitas vezes após a primeira ou as primeiras sessões a pessoa ou diminui aquele sintoma, sofrimento, ou ela extingue. Então, assim, é um tratamento muito eficaz. Em média, as pessoas fazem 10 regressões, em média, dependendo do caso, claro, todo caso é avaliado, mas em média as pessoas é necessário em 10 regressões, com as terapias de apoio no meio, somando, nós temos aí 20 sessões, dependendo da situação, pode ser variar para mais ou para menos, né? Dependendo do caso, dependendo de quantas coisas a pessoa quer trabalhar, né? Às vezes ela não tem só uma queixa, ela tem várias. Olha, eu tenho uma queixa que eu sempre me comporto assim diante de determinada situação. Ah, eu tenho um medo, esse medo aqui, ó, agora eu tenho um outro medo. Então, assim, a gente vai trabalhando aos poucos, de acordo com a prioridade do problema, tá? Não é uma terapia para curiosos, tá? O pessoal tem muita curiosidade de fazer, não, só quero saber o que eu fui, o que eu fiz. A terapia não tem esse objetivo, tá? O objetivo da terapia é realmente trazer causa de coisas que a gente não tem consciência e que a gente repete e não sabe por quê. Nós fazemos, só repetimos coisas, mas não sabemos por que a gente repete, onde começou isso, né? Por quê? Então, tem um outro caso de uma moça que tinha uma sinusite grave, crônica já, há 20 anos. Tinha feito diversos tratamentos com médico, homeopatia, alopatia, tudo que pode imaginar e nada de resolver. Desistiu de fazer tratamento tradicional. Fazia acupuntura também, melhorava, mas depois a crise, depois de um tempo, ela voltava. Qualquer vento, chuva, umidade,
trazia a crise, irritação, enfim. E aí essa moça, quando entrou em regressão, ela se viu como um pescador, e esse pescador, em uma briga com o dono do barco, foi jogado ao mar e morreu em alto mar, deitado como se fosse uma canoa de madeira. Passou muito frio, e nessa regressão ela sentiu a dor da sinusite, que era a que ela sempre tinha. E porque ela passou muito frio, esse homem passou muito frio, muita fome no mar, principalmente à noite, ficou ali uns 3 dias morrendo aos poucos, e ela tinha também fotofobia, né, com a pessoa que não consegue olhar para a luz, principalmente quando está em crise, assim, quem tem sinusite pode ter associado a fotofobia, e ela tinha essa fotofobia de claridade, e ele morreu nessas condições, sinusite, fotofobia, porque ficou ali muito tempo exposto ao tempo, e na hora da regressão ela sentiu essa dor muito forte, e quando terminou a regressão, passou uma semana, ela estranhou que ela não tinha mais esse sintoma, e foi passando, e realmente esse sintoma se extinguiu depois de 20 anos. E aí qual que é a explicação que nós temos, né? Essa sinusite estava ligada a essa memória, né, de morte, a essa memória trágica, traumática, e qualquer situação de medo, de pavor, de pânico, remetia a esse sintoma. Então, assim, até hoje ela não tem mais nenhuma crise, já se passaram meses, nunca aconteceu isso. Então, a regressão é uma terapia que, assim, pode ajudar muito as pessoas, né? E ajuda muita gente, né? Fora isso, a regressão, ela trabalha também com a parte espiritual, né? Porque muitas vezes não são só as memórias, mas tem outras coisas associadas espiritualmente a isso, e que a gente trabalha nesse tratamento de regressão, junto com a terapia de apoio, para que a pessoa possa compreender ali a extensão, né, das causas do seu problema. Quem quiser mais informações, tem o nosso site, que é www.regressãovidaspassadas.com.br. Regressão é sem acento, tá? www.regressãovidaspassadas.com.br. E lá vocês vão encontrar uma série de informações, de vídeos interessantes que falam sobre a espiritualidade, né, sobre a física quântica, que hoje tudo está associado, né? A ciência e a espiritualidade, na verdade, elas são interligadas. E é isso que a gente fala um pouco lá no site. O nosso consultório, ele está localizado na Rua Alvarenga, número 700, na sala 6, a 3 quadras do metrô Butantã, em São Paulo. Então, quem quiser, o telefone é 4262-0696, e o celular, claro, é 984-68-5321. 984-68-5321. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da terapia, entra no nosso site, dá uma ligadinha, marca uma consulta, e nós estamos aqui para atender a todos. Vem tomar um café, se for o caso, e eu espero vocês, tá? Até mais com outros vídeos informativos.